Quem nunca perdeu o sono no meio da madrugada, pegou o celular só para passar o tempo, para olhar um negocinho e quando percebeu já tinha ficado horas acordado? Ou então deitou na cama, cansado, virou de um lado, virou para o outro e o sono simplesmente não veio. E o pior é que essa conta chega rápido. Depois de uma noite assim, o corpo sente cansaço, irritação, dificuldade de concentração, dor de cabeça. E muita gente passa a depender do quê? Daquelas doses enormes de café durante o dia e depois de algum remédio à noite para conseguir dormir. Celular na cama, mente acelerada, dificuldade para pegar no sono, acordar cansado. Tudo isso virou comum, mas não significa que isso seja normal. E tem um dado que ajuda a dimensionar esse problema. Segundo estudos da Fundação Oswaldo Cruz, 72% dos brasileiros sofrem com algum tipo de alteração no sono, entre elas a insônia. E para ajudar a entender o que é mito, o que é hábito errado, o que pode ser um sinal de um problema neurológico e como resolver tudo isso, a gente recebe aqui um neurologista, Dr. Marcos Vinícius Branco de Oliveira. Doutor, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui, é uma honra recebê-lo. Bom dia, Suelen, bom dia, Jonathan. Olha, é um prazer para mim, tá? Eu agradeço muito aí o convite, tá? Para poder contribuir. Doutor, vou começar pelo básico, quando dormir mal virou algo normal na vida das pessoas, a gente está normalizando um problema de saúde? Não há dúvida que a gente tem normalizado, né? Eu acho que talvez falta um pouquinho a gente entender, Suelen, a grande função do sono, né? Você sabe que o conceito da função, do porquê a gente dorme, tem se desenvolvido ao longo dos séculos, né? Inicialmente, até a medicina acreditava que a gente dormia exclusivamente para poder economizar energia, o que é um mito, né? Na verdade, a gente economiza um pouco mais do que um pãozinho francês por 8 horas de sono. Então, você imagina que a natureza, Deus, o universo, não teria criado o sono, a gente perderia 8 horas para economizar um pãozinho francês, né? Era mais fácil ele não permitir que a gente comesse um pãozinho francês no outro dia e vivesse 24 horas acordado. Seria mais fácil diminuir o estômago, então, Exato. né? Melhor, não tinha pensado nisso, é verdade. Agora, assim, a grande função do sono é controlar, regular, equilibrar a função de todos os nossos órgãos e sistemas. Então, é uma função primordial. Dormir bem é primordial para o nosso sistema cardiovascular, para o nosso sistema neurológico, né, nossa parte psíquica, para o nosso sistema imunológico, para o controle dos nossos hormônios, seja da cortisol, GH, testosterona, né? E tem a função também de manter uma qualidade de vida adequada, né? Quando a gente dorme bem, você comentou muito bem, a gente acorda disposto, animado e aberto para a vida, né? Para entender as coisas, as pessoas, a gente se torna mais tolerante, a nosso raciocínio melhora para a gente ter a possibilidade de descobrir os melhores caminhos para a nossa vida profissional, né, pessoal, familiar. Então, dormir bem é muito importante. Tem uma questão, o que é dormir bem? Dormir bem é igual para todo mundo? Né? E não. Né? Dormir bem presume que a gente tenha um tempo de sono significativo, né, e no período significativo. O que quer dizer isso, Ellen? O nosso tempo de sono necessário para que o sono atinja todos esses benefícios varia conforme a nossa idade, tá certo? Essa, inclusive, seria a minha próxima pergunta. Se existe um tempo que é adequado para dormir e quanto isso varia de pessoa para pessoa. Perfeito. Então, quando a gente pensa, né, em adultos aí dos 20 aos 60 anos, em torno de 6 a 10 horas pode ser normal. Existe uma variação genética nesse sentido. Então, existe um relógio biológico que é geneticamente determinado e nele contém a informação desse tempo, não é? Então, para algumas pessoas, nessa faixa de idade, dormir 6 horas é suficiente, para outras precisam de 10 e ambas são normais, está dentro do espectro da normalidade. E como que a gente percebe isso? É a nossa capacidade de como a gente se sente no outro dia, né? A nossa percepção de como a gente se sente no outro dia. E quando a gente pode dormir livre, né, das obrigações sociais e profissionais. Por exemplo, você pega num período de férias, geralmente na primeira semana a gente desconta aquele sono que a gente não está dormindo, né, da nossa média necessária. A partir da segunda semana você começa a perceber qual que é o seu tempo total de sono ideal. E o ideal é que ele seja também contínuo, né, que ele não seja fragmentado, certo? Após os 60 anos, de 5 a 9 horas.
né? Esse contínuo que você diz é não ficar tirando vários cochilos ao longo do dia? Não, ou como seria? Ou ficar acordando no meio da noite? São horas seguidas? Perfeito. Essa é a questão. São horas seguidas, né? Sem ficar acordando durante a noite, né? Outro fato que também determina a qualidade do sono é o período, é o momento da noite. Então a gente sabe que isso também é determinado geneticamente, isso é influenciado pelos nossos níveis de melatonina. Na média da população, a gente tende a dormir aí por volta das 10, acordar às 6, média de 8 horas. Veja, média não é regra, isso pode variar, né? Às vezes, buscar a regra pode gerar uma ansiedade tão grande que acaba se tornando uma insônia, né? Então, tem pacientes, por exemplo, que têm um tempo total de sono ideal de 6 horas, mas por ouvirem falar que é 8 horas que precisam dormir, geraram uma ansiedade tão grande em relação ao sono que passaram a ter dificuldade de pegar no sono. Então, a gente tem que entender também o que é o sono normal, sono fisiológico, para poder dormir bem, sem estresse, né? Então, como eu estava falando, o período do sono é importante. Então, tem pessoas que dormem mais tarde, acordam mais tarde, outras que dormem mais cedo, acordam mais cedo, dependendo do relógio biológico. E entender qual é o nosso padrão é importante também. Porque nesse período ideal, a minha tendência ao sono vai ser maior, ao sono de qualidade vai ser maior, né? Entretanto, muitas vezes as necessidades sociais fazem com que a gente tenha que se adaptar. Doutor, então, por exemplo, a gente ouve, a internet traz muita informação, algumas são verdadeiras, outras não. Por exemplo, quando a gente ouve alguém falando, a gente tem que dormir antes das 10 horas da manhã e acordar um pouco antes do sol nascer. Mas, se o meu relógio biológico, ele funciona, eu demoro um pouquinho mais para desligar e o meu melhor sono é por volta das 6 e pouco da manhã, até umas 7 e pouco, 8 horas. Isso também está ok? O que vale é a qualidade desse sono, seria isso? Na verdade, o que vale é respeitar o nosso período ideal. Então é difícil você falar a regra, não, é tal hora para todo mundo. A gente tem tanta variabilidade, né, Suelen? Não é? Nós não somos, nenhum ser humano é igual ao outro, né? A voz pode parecer, mas não é igual, não é? As nossas características físicas, não é? O nosso lado emocional varia de pessoa a pessoa, né? Então, veja bem, o sono também varia. Existe uma tendência, como eu disse, de duração e de período, mas tem pessoas que dormem mais cedo e acordam mais cedo, tem pessoas que são preparadas geneticamente pelo relógio biológico para dormir mais tarde e acordar mais tarde. Existe também, então, isso a gente tem que entender qual é o nosso padrão geral, em termos de média, mas que não é regra, é esse período aí, por volta das 10 até as 6 horas da manhã, né? Que coincide com um pico de melatonina no meio da noite, que promove, que sincroniza todas as áreas do sono para que elas, cerebrais relacionadas ao sono, para que elas sejam ativadas e que seja de qualidade. Mas então, veja, não há essa regra, tá? Agora, também não há uma capacidade indeterminada da gente dormir a hora que a gente quer. Também não é assim, né? Então existe uma tendência, existe um fluxo, existe um horário ideal e eu tenho que entender qual é o meu e me adaptar a ele dentro das possibilidades, né? Agora, se eu não consigo colocar em prática, né, esse horário ideal e esse tempo ideal, eu vou ter mais sonolência diurna e muitas vezes eu vou cochilar durante o dia, né? Então, aí já é uma consequência desse sono inadequado noturno. Doutor, eu quero perguntar sobre isso, essa questão do cochilo. Quero perguntar também sobre quando a insônia se torna algo preocupante, porque às vezes a gente perde mesmo o sono uma noite, aconteceu alguma coisa, a gente está passando por algum problema. Quando que isso realmente se torna um problema não dormir direito? Quero falar sobre os medicamentos, inclusive Zolpidem, mas eu vou fazer um rápido intervalo. Então você que está ouvindo a gente, também quer saber isso, eu tenho certeza que você também dorme mal e quer essas respostas. Então continue aqui com a gente, que daqui a pouco a gente volta. O Jornal da Manhã está recebendo hoje o Dr. Marcos Vinícius Branco de Oliveira, neurologista, falando sobre sono. Quando que a insônia passa a se tornar um problema de saúde e os primeiros passos para você resolver isso. Não saia daí, a gente volta já. Jornal da Manhã, Araçatuba.
Nelore Corretora de Seguros. O melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio e financiamento. WhatsApp 18 99743 6382 ou 9. Nelore Corretora de Seguros, em Araçatuba, Alto Alegre, Piacatu, Santópolis do Aguapeí e região, porque segurança é viver por inteiro. A informação que você precisa, quando e onde quiser. Tudo sobre Araçatuba e região na palma da sua mão. Seja bem-vindo ao mundo das notícias do jornal O Liberal. Receba no WhatsApp um jornal completo. Política, entretenimento, esporte, lazer e muito mais. Ligue 18 2103 5050 e se cadastre. Jornal O Liberal, onde informação verdadeira é tudo. Aquatuba, peça Aquatuba. Atenção, Araçatuba! Parte da sua água depende de um só lugar, o Córrego Machadinho. E ele precisa de ajuda. Por isso nasceu o projeto Água Viva da Aquatuba. Estamos restaurando e protegendo as nascentes da cidade, revertendo 1% do faturamento mensal para a causa. Sua atitude faz a diferença. Junte-se a nós, a corrente do bem. Beba Aquatuba e salve o Machadinho. Aquatuba, peça Aquatuba. 104,3. Araçatuba é Jovem Pan. Unisalesiano, experiência reconhecida, resultados comprovados. No Unisalesiano Araçatuba, você encontra mais do que ensino de qualidade. Encontra propósito, estrutura de ponta e professores que inspiram. São 21 cursos de graduação pensados para formar profissionais completos e preparados para o mercado. Medicina entre as 6 melhores do Brasil. Psicologia e medicina veterinária em primeiro lugar no estado de São Paulo, com nota máxima no MEC. Unisalesiano, multiplicando sonhos. Zum, 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 tô navegando. Com Netplay a internet tá voando. Com qualidade 100% é demais. Com estabilidade outra já não quero mais. Olha que zum, 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 eu tô voando. Sem travar, sem cair, tô navegando. Velocidade, plano que me satisfaz. Aqui é fibra pura, telefonia e muito mais. Pra sua empresa, você vai ter a melhor internet e suporte vai ter. E pra você, você vai ter alegria pra navegar com a Netplay, vai ter. Entre em contato com o nosso WhatsApp 3621-5152. Netplay, a queridinha da cidade. Quando o assunto é saúde, confiança faz toda a diferença. Há 27 anos, o Laboratório Exame cuida com precisão, oferecendo tecnologia e atendimento humanizado. Atende mais de 22 convênios, possui estacionamento próprio e área Kids, além de realizar coletas em domicílio. O Laboratório Exame é completo, como você precisa. Acesse examearacatuba.com.br. Rua Floriano Peixoto, 817. Laboratório Exame, seu novo laboratório de análises clínicas. Informação e música. Aqui é a Jovem Pan. Eleve o nível da sua empresa com uma contabilidade consultiva. A Master Prime transforma a contabilidade tradicional em estratégia para o sucesso da sua organização. Tem planejamento para reduzir a carga tributária, consultoria financeira para entender melhor seus custos operacionais e aumentar a sua margem de lucro, e gestão empresarial para melhorar a competitividade e impulsionar o seu crescimento. Telefone WhatsApp 18 981 62 0495. Master Prime, a contabilidade consultiva que muda o futuro do seu negócio. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. Você está ouvindo Jornal da Manhã, Araçatuba.
Agora são 7h37, nós estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Jovem Pan, a número 1 do Brasil, jornalismo independente. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu sou a Suelen Giron. Um bom dia, eu sou o Jonathan Alves e reforço que vocês podem ter acesso ao programa pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página no Facebook ou mesmo pelo canal no YouTube, Suelen Giron. Suelen Giron. E nós já estamos recebendo aqui muitas mensagens dos nossos ouvintes, principalmente sobre o nosso assunto de hoje da entrevista do dia, que é sono. Nós estamos recebendo aqui Dr. Marcos Vinícius Branco de Oliveira, neurologista. Ele também faz parte do Núcleo do Sono Araçatuba, que é um grupo de estudos interdisciplinar que fala sobre sono, cuida de sono também, estuda sobre isso. Tem gente aqui, ó, o Leonardo Bedinartiu, que escreveu, ó, sentir muito sono à noite se caracteriza com algum problema de saúde? Acho que é o esperado, na verdade, né, Leonardo? Sentir muito sono. Ele falou assim que às vezes ele gostaria de assistir a um filme, mas dorme no começo. Esse é o problema que todo mundo queria ter, né, doutor? Exato. Eu acho que a gente tem uma vida muito corrida, cansativa, né? E o corpo pede pra gente descansar, né? Então, de uma maneira geral, a gente chega à noite cansado, né? A gente dorme rapidamente porque o dia foi bastante adequado. Agora, se eu tô dormindo muito bem durante a noite, todas as noites, mesmo assim sinto uma sonolência diurna muito grande, isso pode ser um sinal de doença, né? Pode ser que a qualidade não esteja boa, a gente pode ter uma apneia do sono, né? Quando a gente ronca, mas além de roncar, tem obstruções da via aérea, né? A ausência de fluxo que leva à queda de oxigenação, leva à piora da qualidade do sono, uma série de complicações aí orgânicas, cardiometabólicas, por exemplo, né? Doutor, eu quero falar sobre a apneia do sono, mas antes, tem uma outra mensagem aqui da Kelly Donegar. Ela escreveu assim, ó, como eu queria deitar na cama e dormir a noite inteira. Assim que deito, durmo, acordo no meio da noite e não consigo dormir mais, é horrível isso. Então, geralmente são dois tipos de insônia mesmo, né? Aquela que a gente deita na cama e não consegue dormir, e aquela que a gente dorme, mas acorda por volta de 2, 3, 4 da manhã e depois não consegue pegar mais no sono. Inclusive, eu já tive esta, é horrível, e eu tinha o péssimo hábito do quê? De pegar o celular. Eu falei, já que eu não consigo dormir, aí você pega pra ver que horas são e não solta mais. Quando você vai ver, já tá amanhecendo e a gente tá ali ainda. Qual é a diferença dessas duas insônias? Perfeito. Então, Sueli, insônia é uma dificuldade de iniciar ou manter o sono, né? Ou um despertar mais precoce do que o meu habitual num período ideal de sono. Não é no qualquer horário, é no período ideal para o meu corpo. E levando a algum grau de impacto, como você comentou, na qualidade de vida no dia seguinte. Cansaço, sonolência, ansiedade, irritabilidade, dificuldade de memória, né? Nossa, tem gente que fica extremamente mal-humorada. Mal-humorado, né? E se eu já tenho algum problema emocional, vai potencializar. Se eu já tenho um TDAH, vai piorar, né? Uma enxaqueca vai descompensar, né? Então, veja bem, essa dificuldade de início do sono ou de manutenção, ela vem por uma incapacidade do cérebro em conseguir desligar, por conta dele estar muito hiperativo, né? Então, na insônia, a gente tem um estado que a gente chama de hipervigilância, em que os nossos níveis de cortisol, adrenalina, de neurotransmissores como glutamato que excitam o cérebro, eles estão em níveis elevados à noite, num período que era para estar baixo. E por que ele se mantém elevado à noite? Porque o dia foi corrido por causa da ansiedade, porque eu não tive tempo para relaxar, porque eu não estou fazendo atividade física, não é? Porque tem alguma situação aguda aí da minha vida acontecendo. E o problema é que a partir do momento, então, que a gente passa a ter essa insônia inicial, de manutenção, ou mesmo esse despertar precoce, a gente começa a desenvolver padrões de comportamento que, ao invés de ajudar, começam a piorar, que são aquelas questões relacionadas à má higiene do sono, né? Então, tudo que eu faço à noite, naquele período que era para eu estar dormindo, mas pela insônia eu não estou dormindo, e que ativa demais meu cérebro, isso vai piorar a insônia, vai perpetuar, vai aumentar, inclusive, a chance dessa insônia aumentar em termos de número de dias, né? Então, por exemplo, eu estou dormindo, eu vou para a cama, não durmo, viro para um lado, viro para o outro, fico ali na cama, olho para o teto. Quanto mais tempo você fica na cama, menos o sono vem, mais a insônia se instala, porque quando a gente está ali na cama sem dormir, a gente não vai geralmente pensar em coisa boa, né? É só preocupação. O que eu não fiz hoje? O que eu preciso fazer amanhã? O que aconteceu Doutor, com a minha mãe? inclusive acontece, desculpa fazer um parênteses, um fenômeno muito curioso de que coisas que a gente não pensa durante o dia,
a gente pensa nesses momentos de insônia. São pensamentos que às vezes eles tomam uma forma que às vezes são até assustadores, de preocupação, alguma coisa, mas quando passa, o dia chega, aquilo ali de repente se dissipa, some. Por que isso? Por causa do cansaço? O cérebro, ele tá muito já cheio de cortisol, talvez? Veja, a gente vive uma vida muito corrida durante o dia e a gente não tem momento para pensar na gente e na nossa vida. Já reparou? A gente está sempre pensando em conseguir o nosso sucesso financeiro, profissional. Ou em resolver coisas no outro, ali resolver do dia a dia. coisas práticas, mas pensar na gente, né, em como a gente está se sentindo, na nossa vida, nas nossas emoções, a gente não tem tempo. Mas a gente precisa disso, né? Então, na hora que o cérebro desliga para essa área prática, vem os pensamentos filosóficos e tudo. E com isso vem a ansiedade também, né? Porque o tempo vai passando e a vida vai ficando de lado, né? Ou então vem pensamentos assim, meu Deus, cadê meu RG? Perdi meu documento. Cadê aquela coisa, aquela blusa que eu não vejo faz tempo? Agora, cadê? Exatamente. Agora, uma insônia aguda, que a gente diz, por exemplo, de ajustamento, aguda, né? Intermitente, esporádica. Ela não é um problema, não tem nenhum estudo que mostra que isso aumenta risco, né? Cardiovascular, Então, por exemplo, AVC, hoje se eu dormir mal, só hoje, uma vez ou outra, tudo bem. normal. E talvez seja até um fator de proteção. Você já reparou que nem tudo, que muitas das coisas que a gente sente que são ruins são sinais de alerta? Por exemplo, dor, não é? Imagina se eu caio e bato a cabeça, tenho um hematoma no cérebro e não sinto dor para procurar atendimento, não é? Se eu arranho meu braço, sinto dor, não olho para ver se não infectou. Então a dor é um sinal de alerta, é ruim. A insônia ela é um sinal de alerta quando ela é aguda, quando ela é esporádica. E é esse alerta, para a gente repensar nas coisas que a gente está fazendo, para a gente resolver problemas. Agora, quando ela passa a ser frequente, né, pelo menos 3 dias na semana, por pelo menos 3 meses, a gente chama de insônia crônica. E aí já é uma insônia que tem relação com o aumento de risco. Né? Então, infarto, AVC, demência lá na frente, tá? Doenças autoimunes, né? Doenças metabólicas como diabetes, dislipidemias. A insônia pode antecipar ou até provocar essas doenças? Ela é um fator de risco para isso, né? Para todas essas doenças. Lembra que o sono tem função de regular todos os órgãos. Então, qualquer coisa que desregula o sono, desregula o organismo. E desregula os hormônios que também estão ligados a tudo isso. Exatamente. Que permeiam, né, todo esse processo de controle do organismo. Doutor, e aí, nesse caso da insônia crônica, qual é o primeiro passo? Tem que tomar um medicamento? Não. O primeiro passo no tratamento da insônia crônica é o que a gente chama de reorganizar, né, o nosso comportamento em relação ao sono. Como eu disse, a gente passa a desenvolver uma série de comportamentos inadequados que perpetuam essa insônia. Né? Então, por exemplo, a gente precisa fazer 1 hora antes do horário ideal de dormir um processo de relaxamento. Já tirar o celular, né? Já tirar a luminosidade do ambiente, assistir um programa de TV se eu for tranquilo, fazer uma leitura relaxante. Não é a hora de conversar sobre o relacionamento, né? Fazer as DRs. Né? Um chazinho relaxante morninho, né, para quem gosta, e esperar o sono vir fora do ambiente de dormir. Porque se eu vou para a cama para me forçar a dormir, isso já vira uma luta. E o sono não é algo que eu controlo. Eu quero dormir esse horário, então vou dormir esse horário. Eu tenho que entender como meu organismo age e como que eu propicio com que ele atinja o modo sono. É me despreocupando das coisas, inclusive do próprio sono. Certo? Doutor, então práticas como mindfulness, meditação podem ajudar também? Nesse período pré-sono é espetacular. Tem muitos estudos mostrando até redução de cortisol, de adrenalina. Né? Respiração consciente também. Muito. Esses dias uma aluna minha de oratória falou que ela estava ansiosa para um evento que ela iria palestrar e ela começou a fazer as respirações. Sim. E ela falou, Suelen, quando eu vi já estava dormindo. Eu já acordei no outro dia já. Não tive nenhum problema com isso. E ela foi fazendo uma respiração ali consciente, uma respiração lenta, ela acabou pegando no sono muito fácil. Perfeito. Tem algo que eu fiquei pensando quando eu fiz esse roteiro da entrevista, doutor, que é assim, eu sou jornalista há bastante tempo e a gente ouve desde, sei lá, 20 e poucos anos atrás, talvez até mais, que a televisão, ela pode atrapalhar o sono. Mas naquela época, a televisão era algo que, assim, até hoje, né, quase isso, é um conteúdo mais lento, vamos dizer assim. Os filmes, eles têm um ritmo mais lento, se a gente comparar com o celular. Então, a TV que parecia algo prejudicial, hoje se tornou algo até que talvez possa ajudar perto desse excesso de estímulo, de ritmo, porque o celular são conteúdos muito rápidos,
rápidos, muito agitado na rede social, tudo muito assim, as pessoas às vezes têm dificuldade de acompanhar algo que tem um ritmo um pouco mais lento. Então, o celular nunca. Isso, celular nunca, né? Se assemelha a uma terapia de redução de danos, né, Suelen? A gente achava que a TV era ruim, o celular piorou muito mais, né? O celular é muito ruim, porque você tem um controle sobre o que você quer ver e os algoritmos são feitos para liberar dopamina e ativar seu cérebro, que é coisa que a gente não tem que ativar no período da noite, não é? A gente tem que informar o nosso cérebro que a gente quer dormir. O que é isso? É desativar, é fazer coisas relaxantes, né? Então, quanto mais eu procuro, eu libero dopamina para reforçar o meu comportamento ali. O algoritmo foi feito para isso, quer dizer, as sugestões de vídeos, de coisas, vão nessa direção de me ativar, mas isso complica o sono, né? Mais inibe a capacidade do cérebro em pegar no sono. Tem pessoas que relatam que assistir um programa de TV tranquilo na cama ajuda a dormir. Não é uma regra, sabe? Um filme, por isso que eu digo, regras são difíceis da gente cravar, tá? Então tem pessoas que se dão bem e eu não vou falar, não vai assistir TV na cama, né? Tá? Mas o ideal é não fazer. Tá certo? Se você deitou, dormiu, não conseguiu dormir, sai do ambiente de dormir e reinicia um processo de relaxamento, que pode até ser um filme tranquilo, né? Fora do ambiente de dormir. Até porque, e aí quando voltar o sono, volta para a cama. O cérebro pode associar a insônia ao ambiente. Você já ouviu falar aquelas pessoas que dormem mal em casa, e vão viajar ou vão dormir na casa do amigo e dormem a noite inteira? Então existe uma associação também inconsciente entre o ambiente e a insônia e o estresse do sono de não dormir. Doutor, e quando a pessoa dorme a noite toda, teoricamente dormiu bem a noite toda, mas acorda muito cansado, dorme às 8 horas, que para ela seria o necessário, o ideal, mas mesmo assim no outro dia acorda muito cansada. O que está acontecendo ali? Bom, isso aí é um sinal de má qualidade do sono, né? Então existe algum distúrbio do sono ou algum distúrbio do organismo que está predispondo a essa sonolência, esse sono não reparador, e provavelmente essa pessoa vai ter uma sonolência diurna intensa também. E aí a gente vai precisar de uma avaliação médica para tentar entender. Uma anemia, um hipotiroidismo, uma deficiência de B12, de B1, um diabetes super descompensado, uma desidratação, tudo isso pode nos levar a um estado de sonolência maior, uma infecção, né? Mas trazendo aqui para a nossa área, os distúrbios do sono, e principalmente a apneia do sono, que é o distúrbio mais prevalente na população, a apneia obstrutiva é um dos grandes fatores aí para desencadear má qualidade de sono e sonolência diurna. O que é a apneia, doutor? A apneia é a ausência de fluxo de ar, né, do sono durante o sono. E aí ela tem dois tipos: a obstrutiva, que acontece por um fechamento da via aérea na faringe, né, e a central, que é quando o cérebro para de mandar o controle. A mais comum é a obstrutiva, que é aquela história clássica do paciente que ronca e no meio da noite, além de roncar, existe um colabamento, um fechamento da via aérea por um tônus muscular bem reduzido e muitas vezes por fatores obstrutivos, fatores que diminuem o espaço da passagem do ar na faringe, né? Como às vezes uma alteração anatômica do queixo, um tamanho de amígdala, né, língua. E essa obstrução durante o sono, que a gente não percebe na parte das vezes, leva a uma queda de oxigenação durante a noite e liberação do cortisol e da adrenalina, aquele mesmo da insônia, né? Hormônios de estresse. A apneia necessariamente é um ronco ou não? Não. O ronco, ele é um sinal que pode acontecer na apneia, mas pode vir isolado, que a gente chama de ronco primário e que até o momento não há evidência de fazer mal. Mas, em média, 50% dos pacientes que roncam têm apneia, né? E 99% dos pacientes que têm apneia roncam. A apneia é aquela falta de ar que às vezes a pessoa acorda com ela, às vezes percebe, às vezes não, né? É aquela parada de respirar à noite que na maior parte das vezes não percebe e às vezes nem quem está do lado percebe, né? E que pode vir associada a um despertar com sensação de sufocamento ou não. Então uma das coisas que as pessoas fazem, a gente no consultório fala, olha, vamos investigar a apneia porque você ronca, está sonolento, né? Tem alguns fatores de risco, como por exemplo, está acima do peso, né? E aí a pessoa, não, mas eu durmo bem, durmo a noite inteira, não acordo, minha esposa não vê nada. Então isso não exclui a possibilidade de apneia. Como que investiga a apneia, doutor? Isso, então a gente tem os exames de polissonografia, que são exames que avaliam o sono e se tem essas obstruções, como fica a oxigenação e tudo mais. E são dois tipos. A gente tem aprovado pela Academia Americana de Sono, que rege todo o processo. A polissonografia tipo 1,
que é aquela monitorização que se faz numa clínica do sono, e a tipo 3, em que você pode fazer em casa, mas que exige um registro do fluxo de ar com cânula de ar nasal, a oxigenação do paciente e a ventilação, o movimento respiratório dele, né? E tem que ser laudado por um médico qualificado. O senhor faz esse exame? Eu faço o exame do tipo 3, né, que é o domiciliar, tá? E que, como eu disse, já tem aprovação para o paciente com suspeita de apneia do sono, ele já é de primeira indicação. E tem uma pergunta aqui também de uma pessoa que escreveu, acho que é o Rodrigo da Nutrio, se tomar melatonina ajuda no sono. Depende, Rodrigo. Tem estudos com melatonina para insônia, para esse transtorno de insônia inicial e de manutenção, como a gente comentou. Na Europa existe uma medicação que à base de melatonina e que foi aprovada, tá bom? Entretanto, a indicação maior da melatonina vai em pacientes que têm uma tendência de dormir mais tarde, acordar mais tarde, e pela necessidade social tem que acordar mais cedo. Esses pacientes, quando a gente usa a melatonina no horário ideal de dormir, por exemplo, aí por volta das 8, 9 horas da noite, 1 hora antes do horário ideal de dormir, eles vão muito bem. Agora, tem uma série de distúrbios do sono. Em alguns casos, a melatonina pode até agravar a sonolência diurna e não melhorar a qualidade. Então, precisa de uma avaliação. Doutora, eu fiz a pergunta da melatonina, porque o tempo está chegando ao final, mas eu quero aproveitar esses minutinhos para saber qual é o tratamento da apneia. No caso, voltando ao assunto da apneia. Tá. Foi diagnosticada a apneia, o que fazer? Perfeito. Então, dependendo da gravidade, a gente vai ter um tratamento específico e dependendo do caso. Quando a gente tem uma apneia moderada grave, que é aquela que eu tenho mais de 15 apneias por hora de sono, né? A grave é mais de 30, a indicação é o uso daquele aparelho de CPAP. É um aparelho que joga um ar na via aérea, a gente acopla uma máscarazinha no nariz, o mesmo no nariz e na boca, hoje estão cada vez menores, confortáveis. Ele joga um ar na via aérea, numa pressão contínua, para manter a via aérea aberta, para eu aprofundar no sono e não ter o fechamento da via aérea e não ter a apneia, a pausa, a ausência de fluxo e não ter queda de oxigenação. E em casos leves, a gente tem um dispositivo intraoral, que é o aparelho do dentista, existem cirurgias otorrinolaringológicas, cirurgia de avanço mandibular, que podem ser feitos de acordo com a característica clínica do paciente. Então precisa de uma avaliação. Na suspeita tem o ronco, tem o cansaço, tem doença cardiovascular que podem ser causadas pela apneia, hipertensão, diabetes. Tenho que passar para uma investigação de um médico que possa tratar esses quadros, né, fazer o exame da apneia e avaliar o tratamento. Doutor, antes da gente encerrar, preciso perguntar também, existe horário limite para café, energético ou estimulantes? Isso também depende de cada pessoa, né? Então, se eu tenho insônia, o ideal é não tomar em nenhum horário, né? Ah, não, mas eu não posso ficar sem o meu cafezinho, máximo 2 xícaras até a hora do almoço, né? Então, esses estimulantes sempre no período da manhã, né? E para quem tem insônia, o ideal é não usar. Tem um horário, assim, por exemplo, até 2 da tarde, até o horário do almoço ou não? Não, isso é muito individual, Suelen, né? Não dá pra gente Inclusive definir. Tem gente que toma café antes de dormir e dorme bem também, isso, né? Isso, como que a gente vai falar, olha, não, né? Então, assim, tem que ter essa variabilidade aí, né? Respeitar. E cochilos durante o dia? Tá, o cochilo, ele pode ser fisiológico, tá? Os cochilos até 30 minutos, por exemplo, 20, 30 minutos após o almoço, desde que eu dormi bem à noite, né? Ele pode ser uma característica fisiológica de restauração. Mais de 30 minutos não tem benefício em melhorar a disposição, geralmente, tá? Disposição, concentração. Acima de 60 minutos de cochilo diurno pode ser um sinal de alerta para alguma doença do sono. Inclusive, está associado a aumento de risco cardiovascular e de mortalidade. Mas não é o cochilo que causa, vamos lá. Não é que dormir de dia causa. É o fato de que ele é um marcador de alguma doença do sono que leva a uma má qualidade e que gera um impacto de saúde que aumenta a mortalidade. Deu para entender? Sim, é um sinal, não é sinal. O que causa, Isso, né? Exatamente. Doutor, e no caso aqui, pra gente encerrar, quero que o Jonathan coloque para mim na tela, por gentileza, o Instagram do Dr. Marcos Vinícius. Quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato também com ele, pode ser pelo Instagram, doutor? Pode ser pelo Instagram, tá, Suelen? E vou ter o maior prazer em responder. O Instagram do Dr. Marcos Vinícius é doutor, abreviado DR, Marcos, com U, Marcos Vinícius Branco. Então você procura lá na busca do seu Instagram,
Marcos Vinícius Branco, e ali tem algumas informações, aliás, tem bastante informação sobre sono, a polissonografia domiciliar também. O doutor participa como eu falei, do núcleo de sono aqui de Araçatuba, são vários especialistas de várias áreas estudando bastante o sono aí. Você dorme bem, doutor? Muito, muito bem. Eu tenho que perguntar, né, Jonathan? Às vezes ele pode ter um depoimento aí de que ele não dormia. Eu tenho apneia do sono, é leve, né? Uso CPAP, né, há 2 anos e durmo muito bem. E esse, eu posso só chamar de aparelho ou não? Um equipamento? É um equipamento, né? Ele não atrapalha o sono? Não Olha, incomoda? Suelen, não me incomoda. 90% dos pacientes que a gente indica dormem muito bem e não querem dormir sem depois, porque a qualidade do sono melhora muito, né? Tem alguns, aqueles mais ansiosos, que têm a insônia associada, que às vezes você precisa de um tempinho maior de adaptação, né? Tratar a ansiedade, tratar a insônia junto, mas a maior parte das vezes, e o desfecho é bom, né? Melhora a qualidade de vida, reduz o risco de infarto, de AVC, possivelmente de demência lá na frente, risco de diabetes, reduz risco de hipertensão, então tem uma série de benefícios, né? Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Nós recebemos aqui o doutor Marcos Vinícius Branco de Oliveira, neurologista, falou sobre sono. Mais uma vez agradeço a sua presença. E se você quiser assistir essa entrevista, se você pegou pela metade ali e não assistiu desde o começo, vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron. Tenha uma excelente sexta-feira, um final de semana abençoado. E aí, Jonathan? Excelente sexta-feira, Suelen, doutor, a todos que nos acompanham. E sextou então, hein? Até semana que vem. Até segunda, se Deus quiser. Jornal da Manhã, Araçatuba. Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio e financiamento. WhatsApp 18 99743 6382 ou 99736 2431. Nelore Corretora de Seguros, em Araçatuba, Alto